Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje é a parte 2 do especial Literatura de Super-Heróis. Então, naturalmente, temos aqui Gabriel e Pedro mais uma vez para a gente dar sequência nesse assunto. E aí, senhores, tudo bem com vocês? Tudo certo, tudo tranquilo. Foi muito legal participar da última vez. Eu tô muito animado pros temas, né, que a gente vai estar tratando hoje. Foi muito legal. E tal qual o estalar do Hulk em Guerra Infinita, voltamos com roupas diferentes, mais velhos. E aqui estamos de novo para continuar aquele papo. Até o cabelo eu cortei Não- nesse meio tempo. Não é 5 anos depois, né? Acaba que... Graças a Deus né, também. Foi apenas algum... Foram só alguns dias depois, então... E também o primeiro episódio não terminou naquele luto, né? Naquele silêncio, né? A gente terminou bem e tal. Não sei, vai que a galera Mas, ficou triste de quando fato, acabou. Pode ser. Queria mais, né? Queria mais da conversa. Mas nessa parte 2, eu queria... na verdade, vamos fazer uma recapitulação da primeira parte. A gente falou muito de aspectos gerais, assim, né? Da cultura de super-heróis, como que isso chegou pra gente, né? A gente falou muito que a gente tinha muito uma tendência a trazer da cultura norte-americana. A gente falou de alguns, né, super-heróis, algumas linhas mais famosas. Então, acaba que foi um aspecto mais geral. A gente entrou também um pouco na questão do folclore, né, que é o que o Pedro escreve. Agora, para essa parte 2, acho que seria legal a gente já começar falando um pouco sobre a criação, né? Vocês dois são escritores, então naturalmente vocês desenvolveram personagens, tiveram inspirações, tiveram que pensar em como construir algo. A gente falou muito de inspirações, né? Até que ponto essas inspirações estão na criação de vocês e até que ponto tem que tomar cuidado também para não ser uma cópia, né? E quando a gente fala de super-heróis, de personagens icônicos, se não tomar cuidado fica até muito fácil de fazer um personagem exatamente igual ao outro. Então, no processo criativo de vocês, como que foi a criação de cada um dos personagens de suas histórias? Ou o que vocês consideram interessantes, né, que deve ter num personagem? Bom, então, em relação ao meu universo do Indomáveis, assim, quando eu tava montando o universo, a primeira coisa que eu fiz foi uma lista. Eu acho que até comentei naquele episódio que eu participei lá, que a gente conversou no 10, acho que que eu fiz uma lista com os 10 principais poderes que eram mais comuns aí no universo de todos os super-heróis. E fui tentando riscar, assim. Agora, em relação à cópia, eu acho que tem uma linha tênue entre ser uma cópia e ser algo que é uma referência, né? Por exemplo, o Torturador, ele é uma referência ao Batman. Só que eu adaptei para um conceito mais próximo ao nosso. A Sigma, seria como se fosse o The Flash, mas eu tentei fazer num sentido inverso. A própria e acho que assim, você geralmente quando você constrói o personagem, pelo menos os meus, você cria com base em algo, mas o personagem ele evolui tanto sozinho assim, ele vai crescendo sozinho que ele muda completamente daquilo que você criou. A Névoa Negra, Sim. quando eu criei ela era, na verdade, um sidekick de um projeto paralelo que eu abandonei. E ela era completamente baseada no Deadpool. Tipo, a ideia era ela ser toda tagarela, engraçada, igual o Deadpool. E aconteceu que ela mudou completamente, assim. Hoje ela tá mais pra uma vibe exterminador, assim, do vilão do Batman. Mas ela tem o estilo próprio dela. Então, acho que a graça de escrever personagens brasileiros é que o brasileiro tem um estilo próprio, assim, um estilo caricato que os americanos não conseguem copiar. O que talvez possa surgir assim é você acabar copiando personagens brasileiros. Tipo, você lê alguma coisa e às vezes não é nem intencional, mas você, sabe, fica no subconsciente e você puxa isso sem perceber. É por isso que eu evito ler coisa de super-herói brasileira. Não que eu não goste, mas é justamente para evitar esse fato, às vezes, sabe? E
Que nem eu sei que existem que nem a gente tava conversando novos super-heróis lá do Lagarto Negro, do Comando Red. Uhum. Eu sei que existe, mas eu evito ler assim porque a tendência a você querer fazer parecido, acho que é um pouco natural quando você conhece um caminho querer copiar. Que nem o esse projeto que eu falei da Névoa, que era originalmente se chamava Última Constituição, o personagem se chamava o Ceifador. Uhum. E Sim. basicamente a ideia da história era fazer o que o filme do Doutrinador faz no final, que era explodir o Palácio do Planalto. E daí eu assisti aquilo e falei, Uhum. não quero mais. Então, acho que acho que é a malice que vem pros bens, porque que nem a história, eu Sim. acho que ela ficou tão melhor agora. Então, eu acho que o processo Sim. evolutivo dos personagens é natural. Um ponto que você falou que é legal, Gabriel, que é, a vantagem que a gente tem, ou a diferenciação, porque naturalmente, né, a gente vai colocar muito da nossa cultura. Então, ao fato de inserir a nossa cultura, a gente já diferencia das grandes Hum. referências que a gente tem. Você falou do doutrinador, né, que o foco é corrupção, o foco é o governo, é acabar com isso. Em outras culturas, isso não é tão dolorido quanto a gente tem aqui. Quando a gente pega a cultura Não é tão norte-americana, próximo está da gente, diretamente né? relacionado ao exército. Não é tão próximo. Lá eles falam muito de exército, do patriotismo, então é sempre a luta do americano contra a União Soviética, outras coisas que de longe faz sentido para nós. Então quando a gente Você coloca às puxa vezes da uma questão Marvel, o, um dos maiores vilões do Homem-Aranha é o Rei do Crime, que é o mafioso, né? Então, geralmente, assim, para eles uhum, não é mais tanto corrupção, é máfia, assim, né? Que eles trabalham, geralmente. é, é bem diferente, né, do que a gente tem. Então, quando você pega às vezes um personagem com poderes parecidos, a forma com que ele vai executar isso na narrativa é completamente diferente. Então ajuda nessa diferenciação, né? Então, esse ponto que você falou legal. E a questão da cópia, né? Eu acho que a maturidade, né? Você tem tido cada vez mais essa maturidade com o desenvolvimento, né, das suas histórias, você já fica mais, tipo assim, eu já sei que eu posso assistir, que eu posso consumir, o que eu não posso, para não atrapalhar do meu processo, o que vai ajudar. Então, é muito a observação, né? Ou a falta dela para não interferir no processo criativo, né? E que nem a gente tava falando nos bastidores, assim, do Thor 4, que nem a gente tem dois Thors no filme, que é a Jane Foster e o próprio Thor. Teoricamente são o mesmo Uhum, personagem, só que são com abordagens completamente diferentes. Então, às vezes, um mesmo personagem sim. tem abordagens diferentes. Mas falando no sentido nacional nosso, se a gente pega um herói e coloca no Nordeste e um herói e coloca no Sul, só esse fato já vai criar personagens completamente diferentes. Com Porque essa é certeza. a graça do Brasil, é um país muito heterogêneo, né? Esse foi um dos motivos, inclusive, Uhum, que na minha pré-venda do Indomáveis eu coloquei de brinde que a galera criasse o próprio personagem. Porque eu queria uhum. que as pessoas criassem personagens que representassem elas. Então, acho que isso ajuda a criar um leque maior, sabe? É Uhum. que eu acho que também, né, quando você faz uma criação de personagem, ou até quando você lê um personagem, a gente quer se identificar. A verdade é que qual que foi a grande revolução, por exemplo, na criação do Homem-Aranha? É justamente ele não ser Uhum. aquele super-herói que é perfeito, Ser um tem a vida adolescente cheio de perfeita, problema. ser um adolescente, pagar conta, Endividado, né? Problemas então, se amorosos. as pessoas leiam o Homem-Aranha, eu falo liam porque hoje a realidade dele nos quadrinhos é bem diferente. Mas as pessoas liam o Homem-Aranha e ficava, caramba, eu sou assim, né? Eu me identifico assim. Uhum. E isso que o Gabriel falou é uma Talvez não nos realidade. quadrinhos, mas nos filmes ainda é, né, Pedro? Nos filmes ainda nos filmes ainda é. Mas tem muito essa Acho que por isso questão, que a galera não querendo ou curte não, tanto do Tom Holland. é, Isso é só um parênteses antes de você continuar. Tanto é que o final do último filme é ele pobre, sem Tony exato. Stark, voltando Foi pro isso. Todo apartamento. mundo ficou aí, né? Ele virando o Meio que assim, Homem-Aranha agora Roots. tem o Homem-Aranha raiz, né? Exato. E Exato. querendo ou não, cara, para pra pensar. Quantos heróis da Marvel, fora o Homem-Aranha, a gente consegue se identificar? A gente, brasileiro.
E a gente se identifica ainda com o Homem-Aranha em alguns aspectos só. Porque, por exemplo, a realidade do bullying nos Estados Unidos não é a realidade do bullying no Brasil. O estilo. Não, tô falando que não existe bullying no Brasil, mas o estilo é muito diferente. Então, quando você vê alguma coisa assim, o legal de você trazer para nossa cultura, para nossa realidade, é que uma pessoa lê e ela fala: nossa, eu sou assim, eu passo por isso, eu sofro com isso. E eu acho que se você pega os maiores personagens assim icônicos assim que a galera adora e tal, na maioria das vezes é porque a pessoa passou por alguma coisa parecida com aquele personagem, ou Sim. porque ela consegue se ver na personalidade com aquele personagem. A gente busca identificação. E você trazer heróis brasileiros, personagens brasileiros, você facilita essa identificação. Porque uma pessoa pegando ônibus nos Estados Unidos não é uma pessoa pegando ônibus no Brasil, entendeu? E esse Tem muita questão da violência também, de falando de também super-herói, tem. tem aqui a violência é muito mais forte, a violência urbana, a violência, às vezes, é diferente, né? É São outras diferente. formas, e isso... Eles têm tantos problemas quanto a gente, mas os problemas são diferentes. E então tem coisa que às vezes acontece lá que a gente não vê sentido muito nessas batalhas, assim, né? Que às vezes alguns super-heróis travam, que lá nos Estados Unidos o negócio vira uma loucura. E eu acho que isso que é o mais legal de você trazer, isso não só para super-herói, mas eu acho que para qualquer literatura, é você trazer a realidade brasileira, porque a identificação ela é mais fácil. E isso é um fator que contribui, né, no meu entendimento, para um autor independente, um autor que tá começando, porque você traz um fator a mais de identificação, né? Acho que faz mais sentido. E aí, Pedro, aproveitando, na sua linha de construção, né, do seu último livro lançado, muito forte a questão folclórica, né? É muito disso, né, que a gente tem falado também, né? Talvez até muito mais enraizado culturas locais, né? Sim. Para você, qual que foi a maior dificuldade ou os maiores conquistas, vamos colocar assim, de conseguir essa construção? E tudo muito baseado em muito estudo mesmo? Foi uma mistura de coisas, né? Porque quando você vai tratar com um personagem. Porque uma coisa é você criar personagens. Eu tenho os meus protagonistas que eu tinha liberdade total de trabalhar com eles da forma que eu quisesse. Porque eles eram meus, criação minha, eles não eram de nenhuma cultura. Agora, o maior cuidado que eu tive que ter é que, por exemplo, eu tenho o Ayangá no meu livro. Ele tá muito mais presente no livro que eu tô escrevendo agora, mas ele tá. Cara, Ayangá é um deus tupi. Eu estou tratando de uma divindade, eu estou tratando de uma cultura que não é minha. Quando eu falo do Curupira, eu estou colocando um personagem que é de uma cultura indígena, uma cultura que não é minha. Mesmo eu sendo brasileiro, as raízes deles são de culturas que eu não tenho tanto contato. Em uma das partes do livro, eu tento retratar um pouco a situação do Nordeste, da seca. Só que ainda não é a minha realidade. Então, é uma mistura de pesquisa, né? Mas não só a pesquisa acadêmica, mas aquele tipo de pesquisa de você tentar entender a realidade que não é sua. Eu acho que eu acredito que o Gabriel tenha passado talvez pela mesma dificuldade quando você coloca várias cidades do Brasil. Porque não adianta você querer pegar o Brasil e resumir numa coisa só, porque a gente não é assim. Não dá. A gente tem aspectos continentais, né? Exato, Não tem exato. como. Então, a minha maior Cara, é que dificuldade, na verdade, foi essa. Opa, pode falar, é que Gabriel. no Indomáveis eu fiz um golpe, o golpe do baú, assim. Eu referenciava as cidades, mas eu não explorava Não aprofundava, tanto talvez, né? a ambientação. No sentido de, tipo, com exceção de Curitiba, porque eu morei 17 anos em Curitiba, então, ok. Joinville também dava pra explorar um pouco mais, porque eu tô aqui há 5, 6 anos. Mas que nem cidades, por exemplo, que nem eles vão uma parte mais pra frente pro Amazonas. Putz, cara, eu nunca fui pro Amazonas, não tive a oportunidade de ir pro Amazonas. Então eu referencio só que eles estão num hotel, sabe? Alguma coisa mais simples. Que nem tem partes que eles vão pra Londres, vão pro Egito. Spoiler aí, Juliano. Mas nesse sentido, cara, o Google Earth é o melhor amigo do autor nessas horas, sabe? Você tem que usar e abusar do Google Earth e tentar explorar ao máximo.
pontos turísticos mais famosos, porque daí a galera vai puxar da memória, sabe? E Uhum. no sentido de que nem o Pedro tava falando de usar a divindade, Indomáveis tem problema com isso também. Eu não quero falar nada, mas tem. É que, Legal. Acaba que é um mix de estudo com explorar a criatividade, sim, né? E por se tratar de uma ficção, você tem uma certa margem de erro ali, por ser uma ficção, né? é que querendo ou não, ao contrário, por exemplo, do Gabriel, o meu é alta fantasia, né? Então eu criei um mundo, Uhum. um universo que era pra representar o Brasil dentro desse mundo. É como se o Tolkien criasse a Terra-média pra representar Londres, por exemplo. Entendeu? Sim. Então foi isso que eu quis fazer. Então por isso que a minha ambientação, apesar de eu fazer uma descrição mais rasa, porque eu não gosto daquelas descrições longas desnecessárias, é um gosto meu, Uhum. é mais rasa, eu queria que a pessoa falasse, nossa, caramba, isso tá parecendo o Nordeste. E um nordestino que lesse falasse, nossa, tem alguma coisa parecida comigo Aí é aqui. legal. Então, a minha ideia com a Aimara sempre foi, na verdade, as pessoas lerem e falarem, nossa, eu tô vendo o Brasil aqui. Eu tô vendo as realidades de corrupção. Eu falo de corrupção na Aimara. Coisa que o Tolkien, por exemplo, não fala muito em Senhor dos Anéis. Não é que ele não fale, mas é uma coisa que pra ele Não é o faz menos foco, sentido né? do que pra gente. E Sim. eu sou ao contrário do Gabriel. Eu leio o máximo que eu posso de coisas que tem a ver com o que eu tô escrevendo para eu ter o máximo de referências possíveis. E isso enquanto eu escrevo. E, tipo, isso faz bem pra mim porque me ajuda a ir desenvolvendo a história. Então eu acho que um personagem é isso. Tudo isso que a gente tá querendo dizer, na verdade, é isso. Você tem que ler, e pelo menos um dos personagens da obra, a pessoa tem que ler e falar, nossa, cara, eu gostei desse personagem. Porque eu acredito que existam 3 pilares para literatura, qualquer literatura, que é enredo, roteiro e personagens. O roteiro é a sua premissa, basicamente. O enredo é como você vai elaborar o roteiro junto com os personagens. E os personagens são muito importantes. Quantas vezes a gente já não assistiu uma série são horríveis, mas a gente gosta tanto dos personagens que a gente continua assistindo. Ou a gente assiste uma série porque aquele ator, É, ele fez uma série que nos exato, marcou. Pô, você exato, segue aquele ator pra onde exato. ele vai, né? E muitas vezes Eu você queria gosta do fazer ator menção porque o ator honrosa é. então ao Cavaleiro da Lua, cara. Porque é uma série que é Sim, mais ou menos, mas é um personagem diferente. Inclusive eu fui numa palestra do Afonso Solano aí, que é o autor de Espadachim de Carvão. Ele Uhum. tem blog aí com a Sim. galera participando do Jovem Nerd. E ele falou uma coisa que eu achei bacana sobre o Cavaleiro da Lua, que é: eu prefiro assistir algo inusitado e que a galera tente ousar e dê errado, do que o cara ficar sempre no mesmo, que nem a Marvel uhum, tá fazendo ultimamente, que nem a gente tava falando. Fica É. sempre na mesmice e não muda. E o Cavaleiro da Lua é isso, cara. É um cara que ele tem uma doença mental e, e ele tá tentando, Uhum. tipo, proteger a mulher do deus lá. E, cara, eu adorei, assim. E o Oscar Isaac é um ator, meu, sem palavras, sabe? O Sim. cara é incrível. Então é exatamente isso que o Pedro falou. E aí, a gente expandindo um pouco além dos personagens, e é algo muito comum em histórias de super-heróis, são os universos, né? uhum. Então, né, igual você acabou de citar, né, Pedro? Pô, escreva Alto Fantasia, você citou a Terra-média do Tolkien. A gente também tem dos lados dos super-heróis todo o universo que agora ficou famoso, o Sim, cinematográfico sim. da Marvel, que as histórias se conectam. Então, quando se pensa na criação de um personagem, ele é apesar dessa complexidade, ele é apenas um pequeno elemento dentro de todo o universo. E eu lembro, né, Gabriel, também que na nossa primeira conversa, você falou do desafio de encaixar diversos personagens nesta primeira obra. Então, você tem que contar, querendo ou não, várias histórias, elas têm que se encaixarem. Quando eu perguntei de protagonista, qual que você gostava mais, foi uma resposta difícil, justamente por conta de de tudo que faz parte, né, desse universo. Eu Aí, lembro, para eu vocês, lembro até que eu assim, comentei que o meu favorito era o Torturador, né? E agora é a Névoa Negra que você quer que eu faça. é- é- não, e provavelmente amanhã, né, assim, depois, pode ser outro personagem, né? Mas o que vocês consideram mais importante e essencial nesse processo de construção? Vamos supor, a gente falou de personagem. O que é pensado antes? Pô, eu vou pensar no todo o meu universo, a minha história, e depois os personagens, ou a partir de um único personagem sai o resto? Como que é mais ou menos para vocês, assim, esse processo? É difícil falar, porque vai algumas coisas um pouco em Fa- conjunto, eu acho.
Eu, pelo menos, eu planejei o meu mundo, né? Fui planejando Uhum. ele, depois criando os protagonistas, só que conforme eu fui criando os protagonistas, o mundo também vai se expandindo. Então é uma criação Sim. um pouco conjunta e ao mesmo tempo no livro é ao contrário. Eu começo com os personagens, eu faço o leitor conhecer o universo junto com os personagens, assim, na caminhada deles. Então, a forma de criação e Uhum. a forma de apresentação, pelo menos a forma que eu trato é um pouco diferente. Então, criação, eu gosto de criar aquele meu contexto e aí eu vou inserindo os personagens e conforme eu vendo necessidade que ficou buraco, porque é normal, é muito difícil de cara você Uhum. pensar em tudo, aí eu vou preenchendo. Fazendo isso no livro eu faço o contrário. Eu vou passando com os personagens e mostrando as coisas do mundo junto com os personagens. Então, mas é Uhum. difícil a resposta, porque você acaba fazendo um misto de apresentação e É criação. porque, independente da onde você começa, você vai ter que preencher de alguma É, forma. exato. Porque diferente, assim, de uma história, de um romance tradicional, que você tem ali um, dois, três personagens principais, a história se fecha ali. Quando se pensa já desde o começo o universo expandido, é um desafio maior, né? Você começa com personagens, depois tem que pensar do outro lado, você começa de universo e cai para personagens, então, de certa forma, surpresas terão no processo criativo, né? Sim, sempre tem. Inclusive, eu gosto muito de citar dois personagens que eu criei. Um tá no primeiro livro, né? E o outro tá Uhum, no segundo, né? Que ele tá para sair. Que assim, eu queria falar da realidade de um povo, mas é muito difícil falar da realidade de um povo sem ter um personagem mostrando ali para as pessoas o uhum, que é que esse povo pensa. Da mesma forma que eu tenho as entidades, as lendas, né? O uhum, mundo de Aymara. E qual que é a dificuldade? Cara, qual que é a visão de uma entidade? Então eu preciso ter uma entidade participando lá para explicar. Então entra nessa questão. Quando você vai apresentar alguma coisa, eu gosto de apresentar na voz de um personagem que vá passar para o leitor aquele negócio de, uhum, nossa, então é assim que eles se sentem, ao invés de, então esse cara acha que eles uhum, se sentem assim. Então eu precisei, a necessidade de criar personagem muitas vezes vem disso. Eu queria apresentar a parte de escravidão que teve no Brasil, por exemplo. E eu não tinha pensado em colocar uma personagem ex-escrava, que era capoeirista uhum, e tal, que eu queria tratar dessa parte da história do Brasil. Eu falei, mano, eu preciso colocar. Porque se eu quero trabalhar isso, não adianta eu pegar os meus sonhadores, né, que são os protagonistas, e trabalhar isso agora neles, simplesmente trocando ideia 3 páginas, 2 páginas com alguém que passou por isso. Não, eu preciso, se eu quero uhum, realmente trabalhar isso, eu preciso deixar isso dentro do livro. E aí veio a necessidade da criação de personagem. Então, entra muito disso, do que você quer trabalhar no universo. Porque você nunca vai trabalhar tudo. Nunca vai trabalhar. uhum. Mas o que você tem foco de trabalhar, muitas vezes exige uma criação de um personagem ou até de não só de um vilão, mas de uma organização, mas a criação de alguma coisa que englobe na história. Senão você não consegue contar. No meu caso, assim, pro Indomáveis, é, principalmente pro universo, um dos problemas, assim, que nem eu e o Pedro, assim, a gente é o oposto. Ele criou um universo e os meus personagens, teoricamente, ele vive no nosso mundo real. Então, o problema de você Uhum. usar personagens no mundo real é que a tendência é as pessoas acharem um erro, se você descrever errado a ambientação, é muito maior. Porque se você Sim. está num universo inédito, é uma coisa, você não conhece. Mas se eu citar, por exemplo, lá em Curitiba, que o colégio estadual fica no bairro do Portão, se um cara de Curitiba ler Uhum. isso, ele vai achar que eu não sou de Curitiba. Porque não faz o menor sentido. O colégio estadual fica no centro. Então, são coisas assim que você tem que tomar um cuidado a mais. Justamente daquele assunto que a gente estava falando. Uhum. Em relação à limitação do meu universo, eu quando monto um universo novo, que nem eu tenho alguns projetos que estão parados, mas eu sempre gosto de usar algum livro de RPG como base. O Nossa, Indomáveis sim. eu usei como base Mutantes e Malfeitores. o Filhos do Éden, Universo Expandido do Eduardo Spohr. Então, ele me deu uma limitação da parte, vamos supor assim, da parte cósmica e mística do universo do Indomáveis, sabe? Então,
o livro de RPG me falou assim, cara, você não pode passar daqui, porque daqui pra cima é exagero. E não Uhum, dá pra deixar menos que isso porque não faz tanto sentido. Então, eu acho que o livro de RPG, ele te ajuda a ser um apoio. Depois, conforme você escreve, você não precisa mais desse apoio, sabe? Você cria o seu próprio apoio. uhum. Então, mas para iniciar a ideia do universo, eu acho que livros de RPG ajudam bastante. Sim, ajudam mesmo. No meu caso foi o Tormenta. Eu também usei livro de RPG como base, eu usei o do Tormenta Grande como. Lionel. Nossa, fantástico. Uhum. E o legal disso que o Gabriel falou também, só para dar aquela Sim. complementada, é que isso mostra o como que é importante você criar coisas novas, porque pensa, o RPG do Tormenta foi criado baseado no D&D, por exemplo. E aí eu me inspirei no do Tormenta para criar o Aimara, que inclusive vai virar um RPG, já está em processo de criação. E aí você vai criando e você vai colocando um pouco de você e é assim que a arte evolui. Ninguém cria nada do nada. Todo mundo precisa de uma base para saber onde começar. Interessante. E pegando num viés assim, quando vocês vão pegar algo para ler, né? Seja um quadrinho, ou então um livro e tal, o que que, qual que é a expectativa de vocês perante a uma história, a um personagem? Eu tô focando muito em personagens que você tá falando muito de super-heróis, né? Então, acaba que ele geralmente é o centro ali de toda a narrativa. O que que é a expectativa de vocês, assim, de construção? Tem algo mais ou menos geral, assim, que é para todos? O que que vocês esperam ao se deparar com uma obra de super-herói, assim? Como leitores, né? Eu me espero me Cara, identificar com o personagem em alguma coisa. Tipo, minha principal expectativa é essa. Uhum. A gente cara, falou eu mais acho cedo, que né? é, Do tipo, eu às vezes a acho que dificuldade seria o personagem dele, quebra minha né? cara. Eu acho que é o plot twist, assim, sabe? Sim. Às vezes é o Uhum. cara fazer um negócio que você não tá esperando. É, eu acho que eu senti isso muito no quando eu vi a série do Demolidor. Que você passa aquela imagem do Matt Murdock correto, o advogado, Uhum. e daí ele chega pro padre e fala: perdoe os pecados, mas os pecados que eu vou cometer. E daí você vê ele de noite descendo a porrada nos caras e você fala: meu, não esperava. Porque Uhum. quando você lê uma HQ do Demolidor, não é tão violenta igual a série, mas a série Não. você fica, cara. Uhum. Ainda mais que é uma série Marvel, né? Que não é tão É a puxado pra uma Netflix que violência, fez, né? né? É a Netflix que fez, então dá pra passar. Não sei se Mas vocês assim, vão a gente poder já ter esse estava mérito. inserido no universo, né? Pra quem é Isso mais leigo, pra quem não conhece tanto, quem às vezes nunca leu uma HQ, talvez poderia esperar uma série mais levinha, né? Aí vê o contrário, né? sim, sim. Acho que é por É isso que eu acho que que eu essa. gosto tanto de. Foi mal, Pedro o lag tá pegando aqui. Mas é por isso que eu Não tem gosto tanto problema. de Deadpool, porque ele é um personagem muito instável, você nunca sabe o que esperar do Deadpool. Então, às vezes ele pode ser um Uhum. cara bonzinho, mas às vezes ele pega e mata todo mundo, então eu gosto desse fator é um personagem, ele tá sempre surpreendendo, sabe? Ele não é Uhum. um super-homem. O super-homem, ele é o símbolo da justiça. Ele é o cara que você sabe que ele sempre vai fazer o bem. E tudo bem gostar de super-homem. Mas isso não me atrai tanto porque eu Uhum. sempre sei o que o super-homem pretende. E acho que é por isso que eu gosto tanto do Superman do Zack Snyder. Porque acho que ele é um pouco diferente dos super-homens que eu já conheço, sabe? Padrão. Agora você pode ir. É, o que eu acho muito legal nisso, né, que o Gabriel falou, é que o- eu gosto de personagem mais humano possível. Quando eu falo de identificar, não é só se identificar com os problemas. Mas eu gosto muito, por exemplo, do Uhum. Homem-Aranha, que eu adoro citar ele como exemplo. O Homem-Aranha, ele tem várias HQs, porque ele tem essa questão dele ser aquele que não mata, aquele que é controlado, né, e tal. Mas tem HQs Uhum. que ele perde o controle e ele senta a porrada nos vilões, que ele quase mata os caras no soco. Tem 3 HQs pra citar que ele faz isso. Uma é Morre uma Lenda, que é a HQ é da morte do Capitão América. É super interessante a HQ. Ela é dividida em 5 partes. Uhum. Cada parte é um herói que passa e é uma fase do luto que eles demonstram nessa HQ. É incrível a HQ. E o do Já li Homem-Aranha é também. a fase da. É excelente. É a fase da raiva. Ele tá no cemitério vendo o túmulo do tio Ben lá e tal.
Aí ele vê o Rhino. Só que o Rhino não tá fazendo nada. Ele só foi lá visitar o túmulo da mãe. Só que ele fica tão puto de ver o Rhino que ele começa a bater no Rhino do nada. Ele arrebenta o Rhino na porrada. E não tinha necessidade de ter feito aquilo. É uma coisa que você não lê e você fala, não, o Rhino mereceu. Não, o cara tava visitando o túmulo da mãe, sabe? Então, por exemplo, o Homem-Aranha me pegou de surpresa nessa cena, porque ele é humano, ele tá nervoso, ele tá estressado. A outra é na morte da Gwen Stacy. Ele cata o Duende Verde, antes de ter aquela cena clássica, né, do, do planador matar ele e tal, ele tá sentando a porrada sem dó no Duende, ele quase mata o Duende no soco, sabe? Você fala, cara, nossa, isso não é uma atitude do Homem-Aranha. Não é, mas ele é humano, então ele explode, ele faz isso. A outra é quando o Rei do Crime manda matar ele e acaba matando a Tia May. Ele arrebenta o Rei do Crime, ele deixa o Rei do Crime sangrando no chão, assim, sabe? Com a cara tudo zoada, arrebentada. E você fala, nossa, mas não é o Homem-Aranha que eu conheço. Exatamente, porque ele estava estressado, ele explodiu. E eu acho que esses tipos de atitudes, quando você tem alguns pingos assim nesses personagens, você acaba sempre tendo a expectativa dele fazer alguma coisa, mas você também sempre fica naquela expectativa dele não fazer o que você espera. Então eu gosto de personagens humanos que erram, que explodem, que ficam nervosos, que às vezes vão tomar atitudes que não deveriam ter tomado, às vezes na base da raiva, às vezes na base do desespero. Mas eu gosto de personagens assim, isso em super-heróis, em qualquer coisa, mas eu acho que principalmente em super-heróis. É o que eu. E sabe que é engraçado isso que você falou, né, Pedro? Que além desse fator surpresa, algo que tem que te surpreender, o mais próximo do realismo te faz imaginar, tipo assim, e se, né? Eu vejo muito. Tem tipos de ficção que eu leio que eu falo assim, e se? Por isso que eu gosto muito de um pós-apocalíptico, uma distopia, que são, tipo assim, será que daqui a 20 anos isso que eu tô lendo hoje vai ser real, sabe? Então, mas há um ponto que me veio à cabeça enquanto você falou, um dos grandes problemas que o Superman teve lá atrás foi justamente que ele era invencível, não tinha problema. Ele era era a pessoa perfeita, né? Uhum. Era o perfeccionismo norte-americano ali a todo vapor, né? Aí depois que inseriram Kryptonita e tudo, e tinha pontos fracos depois. Então, acaba que foi tão distante de uma realidade que virou um problema real, né? Real assim, entre aspas, né? Virou um problema para criação das histórias. Então, eu também me identifico bastante, tanto é que as histórias assim da Marvel, eu gosto muito mais da fase urbana, né? Apesar das séries não terem sido tão boas de Jessica Jones, Punho de Ferro, Luke Cage, eu gostava muito mais, assim, dessa pegada mais urbana. Aí Homem de Ferro também, Capitão América. Eu gosto muito mais que a fase cósmica, por identificação, sabe? Então eu entendo bem o que você tá falando. Porque são problemas reais, né? Na linha DC, se a gente for falar do Batman também, que o Batman é o Sim. cara que tá sempre preparado, é o cara que não tem medo, é o cara que tá sempre preparado. Eles quebram tuas pernas no arco da morte do Jason Todd. Que o Coringa, ele mata o Jason Todd na pesada de cabra. E quando o Batman descobre o que o Coringa fez, ele vai para matar o Coringa. E quem não deixa é o Superman. E ele peita o Superman e fala, não, eu vou matar. E você fica, cara, o Batman não faz isso. E, tipo, sabe, ele destruiu a família do Batman e o Batman sentiu. E isso é uma coisa muito legal que você falou, que também uma das HQs que eu mais gosto do Batman, que eu acho mais sensacional, é justamente o Longo Dia das Bruxas. Porque, cara, é um assassino normal, é um assassino comum, tipo, o cara não tem poderes nem nada, e ele toda hora mata e o Batman não pega. E eu acho isso sensacional, porque Inclusive, começa a deixar naquele quem esquema. quiser tem animação dividida em 2 partes. Eu assisti a animação também, é bem fiel. O HQ é melhor, mas é bem fiel a animação. Então, assim, você pega uma situação dessa que você fica tipo, cara, né? É o Batman, como é que ele não tá pegando o cara? E isso que é legal, você vê o herói com dificuldade. É legal você dar essa endeusificada e depois quebrar as pernas, igual o Gabriel falou. Também. Sim, perfeito. Aquele filme eu achei excelente por causa disso. E Até o que chega você no final, citou, você né, fica, Gabriel? cara... Até o Demolidor, ele apanha pra caramba na série, né? Toma palma, Até caramba. no primeiro episódio, ele sai sangrando, arrebentado. Aí você pensa, pô, super-herói, né? Tipo,
tá arregaçado dessa forma, né? Foge do perfeccionismo imaginário que se tem, né? E tem que O tomar cuidado, porque assim, Demolidor, na a série verdade... do Demolidor, desculpa, mas a série Demolidor ela explora um negócio que muita gente esquece nas coisas de super-herói, que é o super-herói se machuca. E o Demolidor, assim, Uhum. o Matt, ele ia pra porrada, e daí ele chegava no escritório todo arrebentado, e a galera, meu Deus, o que aconteceu? E ele usava o artifício de ser cego e não sei o que, ele tentava dar desculpa, mas chega uma hora que não cola mais, e é a partir dos machucados Uhum. que a galera começa a desconfiar que ele é super-herói. Eu acho legal isso também, são detalhes assim que é coisas que Sim, a galera acha que não é relevante na HQ, mas é coisa que, se fosse na vida real, é o que você ia desconfiar, nos detalhes Sim. pequenos, sabe? O que eu acho muito legal, por exemplo, que você falou disso, é que também tem isso de uma maneira bem mais leve, porque o filme não é tão violento, mas tem isso no primeiro espetacular Homem-Aranha, o filme do Andrew Garfield, que a Tia May, é nítido que ela tá desconfiando que o Peter era o Homem-Aranha, porque ele fica uhum. estourando na parte que fala mal na TV, e aquele final eu acho sensacional, que ele chega todo arregaçado em casa. Tem uma outra parte que ele chega, né, que é quando ele foge dos policiais, e a Tia May, o que é isso que tá acontecendo? Ele só vai dormir, porque não tem explicação, o moleque tá machucado daquele jeito. E no final da luta do lagarto, ele também chega todo arregaçado. E eu acho isso sensacional. O filme não é um filme violento, é um filme de 12 anos, mas ele também se preocupa com esse detalhe. Tipo, cara, não é possível você fazer um moleque apanhar tanto igual o Homem-Aranha apanha e ele não ficar pelo menos com o olho roxo. Entendeu? Não tem como. Uhum. E nos quadrinhos tem isso. Porque o Peter Parker ele chega às vezes com o braço quebrado e pergunta o que aconteceu. Ele, eu caí no negócio do trilho do metrô. Ele dá É umas o desculpas. Aquela do, desculpa do Tobey esfarrapada, né? Maguire lá, né? Ah, eu fui atropelado por um É, motoboy e o cara atropelado por com um corte de motoboy. lâmina. Cara, e tipo, isso tem nos quadrinhos. É isso que eu acho mais legal. Essas desculpas esfarrapadas, essas coisas. Quem lê os quadrinhos, ainda mais os primeirões, né? O Gabriel vai concordar comigo que os novos eles não se preocupam tanto com isso. Mas os primeirões têm essas desculpas esfarrapadas. E, cara, e é a Uhum. realidade. Uma pessoa na vida real tendo aquela vida, ela em algum momento, alguma pista vai dar, porque não tem como. E acho que chega até um ponto que são pequenos detalhes que talvez quem curte mais, né, quem tá mais engajado, né, eu Mas ia falar a perceber. gente, mas vocês muito mais do que eu, mas são pontos que assistindo muito, lendo muito e algo que incomoda vocês como escritores, assim, a minha construção não vai ser assim, É, né? tem isso Acho que é também. um ponto dessa crítica, dessa análise, né? Não quer dizer que é colocado dessa forma, seja no cinema, na literatura, que tem que ser replicado dali para frente, né? E aí a gente tem mais um fator de diferenciação, né? Entre o que está lá de fora, do externo, com as criações próprias, né? E uma coisa que eu lembrei, essa questão de surpreender, né, que fala, o que eu acho muito interessante, por exemplo, é que uma das maiores revoluções nos quadrinhos que marcou o fim da Era de Prata foi justamente a Gwen Stacy morrer, né? Que era uma coisa que ainda Uhum, não tinha acontecido. Um super-herói sempre salvava a mocinha, sabe? Sempre tinha esse sim. estereótipo. Hoje ainda é mais E comum. até hoje isso é lembrado, né? É lembrado, é. Até hoje é lembrado, e assim, se for pensar dos três Homens-Aranhas, do Andrew Garfield é o pior, né? E é uma cena icônica que ainda é lembrada, né? Da morte da namorada, né? Eu acho que a forma como a cena no filme foi montado não favoreceu, sabe? Eu É que acho eu que acho que o problema foi a aquela ideia quebra. de ficar trocando de câmera e ele não fazer nada, você fica, cara, solta a droga da teia. E sabe, eu acho que É muito dá uma simples de resolver, impressão, né? dá uma impressão que passa muito tempo. Eu acho que tem muita coisa errada naquele filme, mas Tem. Eu gosto do esse Andrew é um Garfield, dos mas tem. principais. Mas Cara, é assim, o problema filme de super-herói, Marvel, se você tá assistindo isso, aprende. Cara, mais de 3 vilão num filme não dá certo. Você não consegue botar foco não em todo dá. mundo. É muito difícil. É por É muito isso que eles não difícil. botam Muito, foco em a não ser ninguém que. longe de casa. É, e Que também funciona. tem um monte de erro, mas é bom. Ah, tem, mas. Mas essa questão é outro ponto também importante, né? Porque o Gabriel ele falou bastante sobre a questão de surpreender. Só que tem que tomar cuidado como você surpreende. Porque qual que foi pra mim o problema da Gwen morrer nesse filme? O filme inteiro. E olha que é um filme ruim, mas eu acho o filme legal. Eu gosto de assistir o filme e tal.
Mas o maior problema pra mim, qual que é? É a quebra de público, vamos dizer assim, do nada no filme. É um filme muito voltado pra uma galera mais nova, pra uma galera muito mais jovem, beirando aí criança, pré-adolescência, e do nada tem uma mulher batendo a cabeça caindo daquela altura. Então, surpreende, entre aspas, porque quem lê quadrinhos sabe que aquela roupa é a mesma que ela tava usando na morte. Mas assim, cuidado com o impacto que você vai dar. Ele tem que ser coerente com o que você foi apresentando no decorrer Sim. da obra. Né? Então E isso é acho algo também, importante. Por Pedro, que, por exemplo, lá. que o problema do Amazing 2 é que a parte mais importante do filme, que é o luto, eles cortam. Tipo, acabou o filme daí, sabe? O luto dele, eles É, faz o tempo passar e é. daí, superou o luto. E daí, é uma das partes que mais me emocionou, inclusive, no Longe de Casa, que é ele contando que, pô, ele perdeu todo mundo, ele ficou rancoroso. E você fica, tipo, sabe, Queria ele ter não visto isso. superou aquilo depois de tantos É, anos. Então, foi um desperdício enorme, assim. Tanto como fã do foi. Homem-Aranha, como escritor, você fica, cara, assim, que desperdício de potencial, sabe? Foi. Tanto que na HQ mesmo da morte da Gwen, porque essa questão de personagem é muito importante. Olha o detalhe que faz. Mostra, é uma página inteira com ele com a Gwen nos braços, abraçando ela, falando: Gwen, não morre, não morre, não, você tá aqui, eu te salvei. Exatamente igual no filme, só que naquela página eles colocam um desenho de todas as cenas marcantes do relacionamento dos dois. E depois o Homem-Aranha foge pra catar o Duende Verde na porrada. E depois que ele cata o Duende Verde na porrada e o Duende morre, ele volta pra ver a Gwen. E cara, ele tá destruído. Aí a HQ termina como? Com ele chorando no quarto dele já como Peter Parker, e a Mary Jane falando: viu, Peter, você tá bem? E ele abre a porta puto, gritando com ela, falando: viu, eu não quero mais saber dos seus papos de você, Mary Jane, ser a última cereja do bolo, eu não quero essas conversas. Ele estoura com a Mary Jane. E aí, quando a Mary Jane olha pra ele, ele tá chorando, e a HQ termina com ela abraçando. Cara, é um detalhe, assim, de final, de transição, que você olha e fala: meu, ele ficou desolado, ele ficou acabado. Tipo, isso destruiu ele. Você vê que isso destruiu ele. E no filme eles até É tentam mais ou passar menos a isso. Só adaptação que que fazem no Longe de Casa, com a é Tia mais ou May, no menos, caso mais ou daí, menos, né? Ali eles mais ou adaptam menos. melhor, assim. É um cara que ele tá destruído e um dos motivos de você ter os aranhas mais velhos é eles mostrando: ó, esse é o nosso legado. A gente sempre vai Sim. carregar a morte de alguém e é com Uhum. essa morte de alguém que a gente vai aprender a nossa responsabilidade. Só que, cara, no final também, ele vê o Duende Verde, ele maceta É, até, cara, até eu adorei porque eu lembrei desse você quadrinho. Eu fica. falei, caraca, é isso Não, que o e daí Peter faz no você vê quadrinho. Ele ele vai matar batendo, o Duende Verde batendo, na e porrada. você fica, para, para, para. E quem É, faz esse papel do espectador é justamente o Tobey Maguire. Que ele vai lá e segura o cara e fala: para que você não é assim, sabe? Eu acho isso muito, muito incrível. mas justamente Sim. seguiu muito a linha do que o quadrinho quis passar quando teve uma morte muito importante. Talvez, fora Tio Ben, a morte mais importante da história, das histórias do Homem-Aranha. Deixa eu perguntar pra vocês assim, a gente tem falado muito, hoje são as referências mais fortes até para os nossos ouvintes, que é Marvel e DC. Uhum. Mas fora desses dois universos, que aí a gente pode sair com essas referências, o que vocês recomendam a leitura para quem quer aprofundar um pouco mais, né, da literatura de super-heróis, mas também não quer cair na mesmice, né? Mesmice eu falo assim, né, do que já tá o mais comum, né? Vamos fugir do comum, né? Já que a gente entende mais, conhece mais sobre esse assunto, o que vocês indicam? Eu sei que o Gabriel naturalmente vai falar dos livros dele, faz total sentido, Manda bala. né? Eu Agora também eu posso falar recomendo no os livros plural, do né, Gabriel. Gabriel? Que já tem dois lançados, né? Eu também recomendo os livros do Ah, se Gabriel. você Eu insiste, eu adoro os falo um livros pouquinho dele. depois. Não, depois é agora. É justamente isso, pra gente Não, mas deixa o sair Pedro do. ir primeiro, deixa o Pedro. é, Olha, ainda da DC, mas que foge bastante do padrão super-herói, eu recomendo muito o Watchmen. Sim. O Watchmen é uma obra-prima, tipo, eu acho fantástico, é Uhum. incrível. Recomendo muito Hellblazer, só que Hellblazer preparem o estômago. Também é DC, pra quem não sabe, é as HQs originais do Constantine. Preparem o estômago, é Uhum. muito pesado, muito forte, mas são excelentes. E Hellblazer é fora de Vertigo? si, mas Vertigo é um selo da DC, né? É, mas explicando pro pessoal que a Vertigo era um selo independente aí, e depois foi
comprado É. pela DC. Adquirido. né? Só que a DC deixou os caras Hoje é fazerem do jeito reconhecido que eles como faziam o selo adulto bastante da coisa. DC, né? Mas acho que ainda chama de Vertigo, mas é mais ou menos isso. Outra HQ é V de Vingança. Ela é individual, ela é igual o Watchmen, ela tem começo, meio e fim, e é uma HQ esplêndida, mas de bater palma em pé. Outra que eu recomendo é Mouse. Mouse, ela é muito interessante Legal. porque ela é uma HQ que fala da realidade de um filho com um pai na guerra, só que ele usa animais para retratar o que aconteceu na Segunda Guerra. Então eu recomendo fortemente essa HQ também. E Hellboy, Até porque fugindo realmente totalmente. teve uma polêmica grande aí de mouse, né, Pedro? Acho que foi nos Estados Unidos Teve. que os caras queriam proibir mouse. É. Porque lá o cara fala do que realmente aconteceu na guerra, porque o cara viveu a guerra, entendeu? Então, é excelente. Eu não li, eu vou ser honesto, assim, tudo ainda, eu dei umas lidas. Ela tá aqui, inclusive um amigo meu me emprestou pra eu ler. Mas eu recomendo muito ela pelo pouco que eu peguei. As outras que eu falei todas eu li. E pra finalizar, Hellboy. Mas Hellboy é pra galera que gosta de um motoqueiro fantasma, gosta de uma pegada bem sobrenatural. Ela é bem, bem fora da caixinha, assim, do que a gente tem como super-heróis, mas é uma HQ muito boa. E uma que infelizmente não vende no Brasil, mas você encontra. Quem sabe ler inglês, você consegue comprar em inglês pela Kindle e tal. Que é das Tartarugas Ninjas, que é simplesmente incrível. Esquece tudo que você conhece como Tartarugas Ninja. As HQs são opostas e são excelentes. Tem histórias Pô, incríveis eu gosto do filme da que muitas Tartaruga vezes as Ninja de pessoas nem isopor. conhecem. Isso daí é infância, né? Mas realmente, gente, as HQs valem muito a pena das Tartarugas Ninjas pra quem não conhece. Então, essas são as minhas recomendações. É longa a lista, mas vale muito a pena. E os livros do Gabriel, Não, mas tá ele vai justo, falar. tá justo a lista. E aí, Gabriel, Cara, momento eu jabá. vou começar recomendando um nacional que não é meu. Não é meu. Ó, quebra de expectativa, mas eu vou recomendar primeiro o Doutrinador. Essa aqui é uma versão encadernada do Doutrinador 3 em 1, que foi o primeiro contato que eu tive com uma obra nacional. Eu vou deixar os meus por último, porque daí eu posso falar um pouquinho mais. Mas um outro que eu acho muito bacana de recomendar é Kick-Ass. Tem os filmes, mas Nossa, o 1 até é assistível, HQ o é melhor. 2 é ruim, péssimo, horrível. Mas o Kick-Ass também me inspirou muito, porque ele não é uma HQ de super-herói. Ele é uma HQ de um moleque normal que ele resolve que ele quer ser super-herói. E isso me inspirou principalmente para criar o Torturador, que é um personagem ali do livro que ele não tem poder nenhum, mas ele é um vigilante. Outro que tem também adaptação na Amazon é Invencível, que tem um plot ali bem Ah, esse diferente. é Tipo, ótimo. é uma pegada é uma pegada Superman, só que tipo o plot ali você fica, cara, como assim? Então acho também Invencível uma obra que é fora da caixinha também. Putz, agora deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra recomendar. Ah, não tem como, eu vou acabar indo pra Marvel, então eu vou falar dos meus, que eu não vou ficar falando só da Marvel. Então, gente, Indomáveis é basicamente o Vingadores brasileiro, só que um pouquinho mais complexo. O Pedro tá reverenciando, ele é humilde. Mas além de ter toda aquela pegada BR, são vários personagens que são completamente diferentes um do outro. Tem muita referência, tanto pop quanto nacional mesmo. Como a gente falou, é num cenário aí que a gente conhece, que é a nossa realidade. E lançou no sábado, dia 1º, o primeiro spin-off do universo, que é a Caçada de Névoa Negra aí, que é uma das Indomáveis. Só que a Caçada é um pré-sequel do Indomáveis. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais da história da Névoa e a relação com o Torturador, que é uma personagem que me surpreendeu pelo fato da galera amar tanto. E a Névoa, Pedro pode me confirmar, ela aparece bem pouco no livro. Ela chega ali Sim, sei lá, acho que dos mas ela três é muito quartos pro legal. final. Mas é uma personagem tão icônica que a galera ama. E eu falei, cara, eu vou ter que escrever alguma coisa sobre. E o Pedro foi beta, inclusive. Eu não deixei ele ler tudo porque eu É sou isso que eu malvado. lembro. Finalzinho eu não Não, deixei ele ler. eu fiquei bravo, eu tenho que Mas, comprar ainda. mas foi muito gostoso escrever assim. Foi um livro que me fez me desafiar, porque eu escrevi o spin-off em primeira pessoa.
E eu particularmente não gosto de livro em primeira pessoa. Então foi algo que me ajudou a mudar um pouco a visão aí. E, cara, Interessante. é isso. E você, Juliano? Referências, recomendação. Eu vou falar uma que ela é polêmica, chama O Vizinho, que é uma série espanhola da Netflix, já viram? Não. Já é uma Depois série, não é um procura, é filme, uma não? série de comédia, é uma série, tem 2 temporadas, cada Ah, uma de não, é 8 outra então episódios. que eu Eu vi. assisti a primeira temporada, ela, tipo assim, é um humor bem peculiar, vamos colocar assim. É uma Eita. série de humor, mas o que eu gostei é que, assim, foge do estereótipo de super-herói. É um cara todo desengonçado, que ele absorve poderes em um determinado momento, ele quer reconquistar uma ex-namorada, só que de uma forma super, bem icônica, assim. E uma série espanhola, que não é o tipo de comédia que a gente está acostumado a consumir direto, assim. Achei legal, achei diferente. Eu gosto muito também do Doutrinador. Quando lançou, fiquei tipo assim, cara, a gente faz isso, né? Tipo assim, né? A nossa produção nacional tá nesse ponto, me surpreendeu bastante, sabe? É, agora, e Indomáveis também, que eu lembro que quando eu conversei com o Lucas da Flive, né, ele foi o primeiro Fliviano, Flivista, não sei como que é Fly o Vista. adjetivo que a gente usa, o Flivista, o primeiro Flivista, né, que eu conversei, e eu lembro que a gente ficou navegando, né, no site da Flive para conhecer, né, eu falei muito das capas e tudo, e desde o início o livro do Gabriel chamou bastante atenção, justamente porque é o tipo de temática que eu gosto. Tanto é, né, Gabriel? Você foi um dos primeiros convidados aqui do podcast, muito por conta disso. Foi número Então, 10, se não me engano. foi bem no comecinho, foi nos primeiros meses, assim. Foi no começo desse ano, né, por sinal. Então, foi bem legal nesse ponto. Acho que minhas indicações são essas. E como eu sempre falo também, né, e a gente falou bastante, o que a gente puder explorar um pouco mais, né, da literatura nacional, a gente não ficar nessa preguiça e só consumir o que mais se fala, o que tem mais marketing, que tem mais audiência, a gente ir um pouquinho mais a fundo, a gente vai encontrar coisas muito boas. Eu gosto de Com usar muito como certeza. exemplo que a melhor fantasia que eu já li, real, assim, é um livro da Flávia, inclusive. Não é essas fantasias famosonas, assim. Tipo, e eu acho que é bem isso que você falou. O Aymar, ele visa justamente trazer a valorização nacional. E não só pra mim, tanto que eu já vendi 5 livros desse que eu falei que é minha favorita, eu já fiz 5 pessoas comprarem. O autor já me agradeceu pra caramba. Porque eu acho que é isso, a gente Uhum. tem que valorizar. Inclusive eu vendi um do Gabriel também, por e-book. Eu acho que a gente tem que se juntar e valorizar o que tem aqui. Uhum. E o Aymara levanta essa Perfeito. bandeira, e além do Aymara levantar essa bandeira como livro, eu levanto ela como autor. E eu acho que Uhum. é isso que o brasileiro. Ser patriota vai muito além do que algumas pessoas gostam de falar, sabe? Não, na verdade é o contrário, É né? bem o Tipo, contrário. Mas é isso. Então, cara, é valorizar, é a gente consumir o que tem aqui, é assistir. Eu assisto todo filme nacional que sai, eu assisto. Mesmo que às vezes não me agrade uhum. tanto, pelo menos eu vi, eu posso dar a minha opinião. O problema é que as pessoas não Sim. veem e já dão a opinião. E esse é o grande É, problema. e como a gente é escritor, a gente está no meio da arte, a gente entende todo um processo Uhum. das dificuldades, principalmente das produções nacionais, de falta de investimento, e a gente fala assim, cara, isso aqui vai me entregar algo, né? Eu, pelo menos, sou muito crítico no seguinte sentido, né? A Emari. Você comprou? Comprei, né, cara? Fui Aê. obrigado. Cartão virou, não tem desculpa. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer a participação de vocês novamente. Então, a gente está indo para quase 2 horas de episódio. Eu tenho certeza que se tivesse uma parte 3, uma parte 4, Vai ter certamente mais a coisa pra gente falar. seguiria com mais assuntos, mais tópicos. Vai lançar a Mas é até versão bom, né? estendida do diretor. É o Juliano Cut, né? Agora. Ai, ai. Mas é bom esse sentimento de falta é bom, né? Que sempre vai ter aquele gostinho do a mais, né? E Uhum. portas abertas para vocês dois. Novamente, obrigado e tamo junto. É É nóis. isso. Muito obrigado pelo convite. E é isso aí. Qualquer coisa, entrem no meu Instagram, no Instagram do Gabriel aí.
e acompanhem os nossos trabalhos, que eu sei Entra no que no vocês vão Instagram de gostar. todo mundo aqui é gente É, boa. de todo mundo aqui, é verdade. Todo mundo. É, Ouçam os todo outros mundo é gente boa e episódios do todo mundo que tá podcast. precisando vender livro, né? Exatamente. Resumindo. Apoia a literatura nacional. Exato. Valeu, um abraço, meninos. Até mais. Falou.